Glória a Deus, glória a Deus. Vamos abrir em 1 de Reis 17:12. Vamos falar sobre a área financeira e eu quero-vos mostrar algo que Elias fez. É bom nós percebermos que Deus nos sustenta em tudo. Aquele que crê no Senhor de nada vai ter falta. E eu sei que para nós isso às vezes é difícil, porque nós não estamos habituados a viver assim. Mas enquanto você não começar a viver assim, você nunca vai provar do amor de Deus. Elias agarrou, fez, obedeceu a Deus e disse que não iria mais chover sobre a terra e ele foi apanhado pela própria seca. Ele foi sustentado porque Deus lhe disse para ele ir ao ribeiro de Querite e foi sustentado ali por corvos que lhe traziam carne e pão e bebia da água, só que o ribeiro secou. Ele teve que andar uma grande, grande distância, mesmo muito grande, até a Sarepta, onde Deus tinha dito que havia lá uma viúva que ia sustentá-lo. E ele virou-se e viu uma mulher e então disse a ela: dá-me um pouco de água, faz favor. E ele deu um pouco de água a ele. E agora dá-me um pouco de pão na tua mão. E eis a resposta dela. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, não somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija, e vês aqui, apanho 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que comamos e morramos. E disse Elias: não temas, vai conforme a tua palavra, mas porém faz disso primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para fora. Depois farás para ti e para teu filho. Eu, a primeira vez que li isto, eu pensei, é um bocado de ousadia este homem, sabendo que havia o problema que havia, eu estava a pedir primeiro para ele. Como é que pode ser? Nós estamos a ler Isaías 17:12, correto? Isaías não. 1 de Reis 17:12. Era um bocado de ousadia deste homem fazer isto. Ele vai pedir primeiro para ele, sabendo que a mulher e o filho também queriam comer. Em Romanos 14:23 diz: tudo o que não é por fé é pecado. Se você não fizer alguma coisa acreditando em Deus, você não vai ter. Por isso é que Elias disse para fazer primeiro para ele, para mostrar a fé da própria pessoa, a confiança que ela estava a ter nele, para que a palavra dele, que vinha da parte de Deus, se cumprisse na vida dela. Ela diz, porém, ele disse, porém, disse primeiro para mim um bolo pequeno e traz-me para fora, e depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até ao dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Agora no versículo 15. No versículo 15 é o versículo mais importante. E foi ela e fez conforme a palavra de Elias. Ela tinha a opção de não fazer. Só que ela escolheu acreditar em Deus, confiar em Deus. E assim ela comeu ele e sua casa por muitos dias. Ela podia não ter obedecido, podia não ter acreditado, não ter confiado e não recebia nada.
Mas porque confiou, ela fez. Esta mulher estava numa situação que não podia escolher. E a situação era confiar ou não confiar. Muitas das vezes nós olhamos para aquilo que temos e pensamos, mas como é que vai chegar? Como é que vai dar? Eu sei porque, infelizmente, ou felizmente, a nível de cálculos e a fazer contas, sou muito rápido. E então eu olhava para isso e dizia, não vai chegar, não vai dar. Até ao dia que eu escolhi confiar em Deus. E então eu mesmo sabendo que não dava, as coisas começaram a dar. Mesmo que sabendo que não chegava, começava a chegar de um lado, do outro lado, sítios que eu não esperava. De coisas que não estava nada à espera. E começou a aparecer porque eu estava a confiar em Deus. É muito fácil dar quando se tem em suficiência e em abundância. É muito fácil. Agora, quando se tem pouco, aí é que a fé é testada ao máximo. Aí é que se vê se nós estamos realmente a confiar em Deus ou não. Há uns anos atrás eu estava a passar por uma situação assim semelhante e eu comentei com uma pessoa, também cristã, comentei o que estava a acontecer e ele dizia, isto não pode ser. Como é que isso está a acontecer? Isso não pode ser. Isso não pode ser assim. E eu dizia, eu estou a andar com Deus. A mesma circunstância veio a ele logo a seguir. E ele largou tudo para trás. Será que eu sou melhor que alguém? Por favor, não é isso. A diferença entre uns e outros é confiar ou não confiar. Deus pode fazer e muito. E muito mesmo. E muito mesmo. Sabe o que é que aconteceu a seguir? Ela falou da boca dela o que ela acreditava. E ela disse, eu vou repetir, no versículo 12, no final do versículo 12, diz, para que comamos e morramos. Sabe o que é que aconteceu? O filho dela morreu. Porque ela semeou para o filho ia morrer. E Elias orou para o menino. E ele ressuscitou o menino. Entregou à sua mãe. E então, esta mãe pôde ver o poder de Deus nas mãos de Elias. E nós? Estamos dispostos a acreditar em Deus ou não? Estamos dispostos a confiar nele ou não? Há pouco tempo eu falei com uma pessoa e ele conhece pouco da palavra de Deus e pouco das coisas de Deus e ele dizia, pois, houve uma pessoa que se queixou porque semeou e depois perdeu tudo e eu virei para ele e disse assim, muita gente semeia na casa de Deus acreditando mais naquilo que vai receber do que no próprio Deus. Semeiam em ganância, que vão semear para poder colher muito. Não semeiam em amor. Aquele que semeia em amor, esse colherá. E muito. Porque está a confiar. Está a depender completamente de Deus. O dia mau vai poder vir, mas ele vai confiar no Senhor e vai ser sustentado. Em nome de Jesus. Então vamos semear em nome de Jesus.
Amém? Está obrigado Por tudo que tu vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, pois tens-me ajudado a viver. Eu te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor. Grato sou, pois, pelo teu grande amor, por teres dado a tua vida por mim. Obrigado, Jesus. Eu estou tão grato, Jesus. Muito obrigado, Jesus. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Vamos virar as mãos para os ofertas e vamos dizer obrigado, Pai. Podemos semear no teu reino e confiar em Ti. Sabemos que de nada temos falta, porque Tu dizes, Senhor, és Tu que enches a nossa boca de bem. E nisso nós confiamos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. O título da mensagem é Instabilidade. Tempos instáveis. Então vamos abrir em Salmos 34:8. Salmos. Onde é que os meus salmos foram? 34:8. Há alturas na vida de todo o cristão que os tempos são instáveis. Alguma coisa não está a correr como nós gostaríamos que estivesse. E você se vir, isso acontece a toda a gente. Às vezes são tempos em que nós não esperávamos, ou até por causa das circunstâncias estarem a andar, até esperávamos, mas acreditávamos que o tempo iria passar. Salmos 34:8. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor vós, seus santos, pois não têm falta alguma àqueles que o temem. Nós estamos a depender de Deus para tudo ou não? Na sua saúde, nas suas finanças, no seu lar, em tudo, em tudo, em tudo, em tudo. Você está a depender de Deus ou não? Eu sei que ao princípio não é fácil. Às vezes é como entrarmos para dentro de um carro e não estamos nós ao volante. E nós olhamos para o assento onde devia lá estar uma pessoa, não está lá ninguém. E nós estamos a ser conduzidos por situações, por ruas, por circunstâncias de qual nós estamos a passar. E às vezes esperamos ou vamos ver como é que vai ser. Uma das coisas impressionantes é que Deus diz na sua palavra que nos protege, que nos guia, que nos ama. E uma das coisas que nós vamos abrir agora é em 2 de Crónicas 21. 2 de Crónicas 21. Josafá é um rei de Judá. Este rei conhecia a palavra de Deus. Andava com Deus. Mas apesar de tudo isso, o mal veio contra ele. Nos tempos da antiguidade, a guerra era algo que poderia acontecer a qualquer momento. Mas só aqueles que verdadeiramente confiavam em Deus podiam ver
a sua glória. Uma das coisas que aconteceu foi exatamente isso. Em 2 de Crônicas 21 diz: E sucedeu que depois os filhos de Amon, os filhos de Moabe, os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas que vieram à peleja contra Josafá. E então vieram alguns e deram aviso a Josafá, dizendo: Vem contra ti uma grande multidão de além do mar da Síria, e eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Ei-Gidi. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar ao Senhor e apregou um jejum em todo o Judá. Ele fez o que deveria ser feito. O que é que ele fez? Buscou ao Senhor. Quando você está a passar por uma circunstância má, o que é que você deve fazer? Começar a buscar a todas as situações para tentar resolver aquilo que você precisa de resolver, a pedir este e aquele, a buscar soluções para o seu problema. Eu tenho um problema que está praticamente resolvido, que levou anos a resolver. Eu podia ter entrado em pânico naquela altura e ter agarrado e fazer isto, fazer aquilo, fazer desta forma, daquela forma. E eu decidi esperar em Deus. Eu decidi confiar em Deus. E Ele, ao cabo de anos, deu uma solução. Primeira coisa, quando eu comecei a buscar a Deus sobre o assunto, Deus me mostrou que tudo iria desaparecer como ao fumo. Você já viu uma fogueira que faz um fumo? Quando você olha depois para cima do fumo, o fumo desaparece. Era a ilustração que Deus me dava, de que Deus me mostrava como é que havia a solução de tudo isso. E eu quero que você entenda uma coisa. Quando você depende de Deus, você tem que confiar plenamente nele. Senão não vai resultar. Até como é que vai ser isto? Como é que vai ser aquilo? Ouça, eu sou-lhe muito sincero, eu não sei. Como é que Deus vai resolver desta forma? Eu sei que Ele nunca faz da mesma forma, pode às vezes fazer da mesma forma, mas se nós começamos a pensar que é de uma determinada forma, Ele muda. Para nós percebermos que Ele é Senhor. Ele é Senhor. Às vezes das pessoas que nós menos esperamos é de onde Deus nos abençoa. E você diz, mas desta pessoa, daquela pessoa que eu não estava nada à espera. Pois é exatamente dessa pessoa que Deus vai abençoar. Uma vez, uma pessoa que eu conhecia e sabia como é que ela era, de repente me deu dinheiro. Eu não estava à espera. E eu fiquei de boca aberta a olhar. É impressionante o que Deus faz para nos abençoar. Às vezes não estamos à espera de uma coisa, de outra coisa. Como é que vai ser? Como é que vai acontecer? E Deus trata do assunto antes de nós tratar. É impressionante que Ele trata à frente todas as coisas. Eu já contei de várias coisas que Ele fez na minha vida. Ele prepara tudo antes de acontecer. É impressionante. É literalmente impressionante. Eu uma vez queria um telemóvel e ele agarrou e começou a preparar anos antes para eu poder ter o telemóvel que eu queria. Houve uma circunstância que aconteceu comigo e com a operadora de telecomunicações que eu não gostei, que eu barafustei com eles, pois foi o caminho para começar a abrir a possibilidade de eu ter o telemóvel. O que nos é dado fazer a nós é orar, pedir a Deus, buscar a Deus. Exatamente como o Josafá fez, ou antes, como ele começou a fazer, a buscar a Deus.
Porque o assunto está lá, o assunto é para se resolver. Ele começou a buscar a Deus. Uma das coisas impressionantes, eu agora estar a falar aqui e de repente Deus mostrou uma das coisas que ele falou e que é impressionante. É no versículo 8, 2 de Crônicas 28. 2 de Crônicas 28. Portanto, é um pouco mais abaixo. Josafá agora está a orar perante Deus e vira-se e diz: E habitarão nela e edificarão nela um santuário com o teu nome, dizendo: Se algum mal nos sobreviver, espada, juízo, peste ou fome, nos apresentarmos diante desta casa, diante de ti, pois o teu nome estará nesta casa, e quando clamaremos a ti a nossa angústia, tu ouvirás e livrarás. Glória a Deus, glória a Deus, que foi isso exatamente que aconteceu. Portanto, nós estávamos a ver em 2 de Crônicas 28. E tivemos a ler o 20 e o 9. O 20, 2 de Crônicas 20, versículo 8 e o versículo 9. E o que é impressionante é que Deus tinha dito isto a eles. E Josafá sabia disso e fez lembrar perante Deus aquilo que ele tinha prometido que iria fazer. E no versículo 17, agora, 2 de Crônicas 20, 17, depois de ele estar a buscar, depois de ele dito isto, o Espírito do Senhor se moveu não sobre o rei Josafá, não sobre um sacerdote, mas sobre outra pessoa, e agarrou e ele falou: Nesta peleja não tereis de pelejar. Parai, estais em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis. Amanhã sai-lhes ao encontro, porque o Senhor será convosco. O que Deus falou pela boca de um homem foi: confiem em mim, vocês vão lhe sair ao encontro. Então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos os judeus moradores de Jerusalém lançaram perante o Senhor e o adoraram ao Senhor. Não é fácil. Não é fácil estar numa circunstância onde as coisas não estão a correr bem e você irá largar tudo da mão e deixar Deus fazer. Pois é a mesma coisa que você ir dentro de um carro, o carro está a andar e você larga o volante. Claro que ninguém faz isto, mas eu estou-lhe a dar um exemplo para você entender. Você não vai num barco e deixa o leme e deixa Deus ser Ele a controlar. Deixa Ele. Permite que Ele seja Ele a dirigir a sua vida. O que é que aconteceu? Josafá e todo o povo confiaram. Deus disse que Ele iria à peleja. Ele iria pelejar. Ele iria à guerra. Ele faria a guerra. E eles não teriam de fazer nada. O que é mais loucura ainda. Perante um tão grande povo que vinha contra eles, como é que nós não temos que fazer nada? O que é que vai acontecer? Como é que vai ser? Você nunca pergunta às vezes? Quantas vezes perguntei? Até que desisti. Quantas vezes eu precisava de soluções para coisas da minha vida e busquei a Deus e perguntava-me como é que Deus vai fazer assim, vai fazer assado, até que cheguei a um ponto que percebi, mas vou estar quieto, não perder o meu tempo a pensar como é que Deus vai fazer, mas apenas confiar nele, porque Ele vai fazer, porque Ele prometeu que ia fazer. Jesus disse: se pedires alguma coisa em meu nome, eu o farei.
Então, se você pedir alguma coisa ao Pai em nome de Jesus, Ele o fará. Agora, quando você pede alguma coisa a Deus, há um tempo de espera. E é nesse tempo de espera que você vai ser provado. Não é Deus que vai ser provado. É você que vai ser provado. A ver se você confia nele até ao fim, ou se há um dado tempo agarra nas coisas e toma controle sobre as coisas, e é você que está a dirigir agora a sua vida e já não é Deus. Você está a ouvir? Eu ouvi testemunhos incríveis de homens de Deus. O homem de Deus queria abrir uma estação, queria ter um programa numa estação de televisão para engrandecer a Deus. Isto no Brasil. Ele não tinha capacidades. Ele foi pedir na igreja para ver se podia pedir que fosse levantada uma oferta, ou podia pedir para ver se podia, na reunião depois das ofertas, para ver se ele podia pedir uma oferta para ser levantado para que o ajudasse a fazer esse projeto. Ele teve essa permissão. Mas ele sabia que não era o suficiente. Ele buscou a Deus. E foi falar com uma pessoa que lhes vendia os instrumentos de música. E falou diretamente com a dona. E a dona disse-lhe a ele: eu aposto em si, eu lhe dou um determinado valor do qual você precisa, um pouco do valor. E lhe deu um pouco do valor. Todos os meses, e lhe dar um pouco do valor. Depois foi falar com outra pessoa. E todos diziam: não, com esse não vais conseguir nada. E ele chegou lá, começou a falar. Deus usou a sua boca para falar e tocar no coração daquele homem. E aquele homem deu para ele. Ele não tinha dinheiro nenhum quando começou. Não tinha nada. E Deus lhe deu tudo para que pudesse fazer abrir aquele espaço em televisão para falar sobre a palavra de Deus. Deus pode fazer grandes coisas se você confia nele. Se você acredita nele, busca a ele e deixa ele operar, deixa ele fazer à maneira dele, não à nossa. Se largar tudo da mão, mesmo tudo, confiando nele. Você sabe o que é que Josafá fez? Agarrou no povo e fez com que o povo, portanto, 2 de Crónicas 20:20, em 2 de Crónicas 20:20, ele juntou todo o povo e fez a loucura. E pela manhã cedo se levantaram e saíram do deserto de Teocá. E tendo eles saindo, pôs-se em pé Josafá e disse: ouvi-me, ó Judá, vós moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. E aconselhou-se com o povo e ordenou a cantores para o Senhor que o louvassem a majestade santa, saindo adiante os armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. Então o que é que ele pôs? Ele pôs os músicos à frente das tropas. Normalmente não se faz isso. Mas ele pôs os músicos à frente das tropas. Ele dizia: eu confio em Deus. Eu sei que é Ele que vai pelejar por nós.
Até eles pôs os músicos. Sabe? E eles adoravam enquanto iam em caminho, e à medida que caminhavam, e veja no versículo 22, e ao tempo que começaram com júbilo e com louvor, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e os filhos de Moabe, e os da montanhas de Seir, e vieram contra Judá e foram desbaratados. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores das montanhas de Seir, para os destruir e exterminar, e acabando eles com os moradores de Seir, ajudaram-se uns aos outros a destruir-se. Eu acho impressionante o que nós aprendemos na Bíblia. Mesmo impressionante. É tão impressionante porque vemos, por exemplos da Bíblia, que homens como, por exemplo, Moisés, perante ataques, ele sempre se calou. Sempre se calou. Quando faziam ataques a ele calava-se. E Deus é que falava. Quando o atacarem assim, fique quieto e sossegado. Deus o livrará. Confie em Deus. Não confie naquilo que está a acontecer. Mesmo que você diga, mas isto é uma injustiça. Calce. Confie no Senhor. Não diga que é injustiça. Confie no Senhor. Estes homens começaram a louvar e o que é que aconteceu? Eles se mataram uns aos outros. Mas Deus não fez só que eles não fossem atacados. Judá, moradores de Jerusalém, não fossem atacados. Por causa da confiança que eles tiveram em Deus, Deus os abençoou. É isso mesmo. Não só a confiança deles foi abençoada pelo livramento de não serem atacados, mas também no versículo 24 diz, portanto estamos a ver 2 de Reis 20, 24, entretanto chegou Judá à atalaia do deserto e olharam para a multidão e eis que eram corpos mortos e jaziam na terra e nenhum escapou. E vieram Judá e o seu povo para saquear os despojos e acharam neles fazenda e cadáveres em abundância, como também objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar mais. 3 dias saquearam o despojo, porque era muito. Não só Deus o livrou da destruição, não só Deus os livrou da destruição, como também os abençoou, porque eles buscaram. Você hoje confia em Deus. Você hoje busca a Deus e largou tudo nas suas mãos. Se você nunca fizer isso, nunca vai saber e vai provar o amor de Deus na sua vida. Provai e vede que o Senhor é bom. Se você nunca confiar nele, você nunca vai saber. Eu sei que muitas das vezes a pressão é muito grande. E como é que vai ser? E como é que vai dar? E como é que vou fazer? Houve uma altura da minha vida que eu estava com dificuldades de pagar a renda de casa. Eu orava a Deus, ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me. E Deus virou-se para mim e disse-me assim, tu davas-me a tua casa? Claro, Senhor. Então dá-me. Eu disse, Senhor, a minha casa é tua. E ele virou-se para mim e disse-me assim, pronto, agora não tens de te preocupar com mais nada. Ela já não é tua. Você deve estar a perguntar, tu e a renda? E a renda acabou por ser paga, tem sido sempre paga, glória a Deus.
Há muito mais coisas que eu vos podia contar. Há coisas que eu não posso contar por enquanto. Mas à medida que nós confiamos em Deus, coisas começam a acontecer. Inclusive os meus filhos olham para mim e dizem assim, de coisas que eu conto a eles, e eles dizem, eu já tinha reparado nisso. Já tinha reparado nisso. Cada vez que nós nos movemos perante aquilo que Deus nos mostra, Deus, pela nossa confiança nele, nos abençoa de volta. Até aí como é que vai ser? Como é que vai dar? Isso é impossível. Eu tenho que obedecer. Josafá não só obedeceu, creu, obedeceu e meteu os cantores à frente. Ninguém faz isto. Em guerra ninguém faz isto. Porque ele acreditava que Deus é que ia pelejar, que Deus iria fazer. E fez. Não só fez isso, como os abençoou de volta. 4 dias, 3 dias saquearam. Eles verdadeiramente viram o poder de Deus. E você, na sua vida, não quer ver o poder de Deus. Mas se você não tomar o passo de acreditar em Deus, você nunca vai ver. Se você não começar a andar em fé, confiando nele, você nunca vai ver. Vamos lá abrir em Romanos. Romanos 14, 23. Todo o contexto fala sobre o comer ou não comer algumas coisas, o que é que devem ou não comer. E algo diz aqui no versículo 23, Romanos 14, 23 diz: mas aquele que tem dúvidas se come está condenado porque não come por fé. Mas tudo o que não é por fé, pecado. É quando eu li isto, eu comecei a repensar tudo na minha vida. O que é que eu estou realmente a fazer? Eu realmente estou a andar com Deus ou não? Eu estou a confiar nele ou não? Quando chegou uma altura da minha vida em que ele me pediu para eu fazer uma coisa que perante toda a gente é loucura, que eu nunca devia ter feito, eu fiz. E depois de fazer, sabe o que é que aconteceu? Veio a pandemia. Ainda fez piorar tudo. Mas Deus me tem sustentado. Você está a entender? Você está a me entender? Cada vez que nós dependemos de Deus e cremos nele, Ele não só nos livra, como nos abençoa. Você precisa de crer para a saúde, creia nele. Você precisa de crer para finanças, creia nele. Você precisa de crer por causa do seu lar, creia nele. Você precisa de crer por causa do seu casamento, creia nele. Então e como é que vai ser? Eu não sei. Só sei que ele vai abençoar. Você está a acreditar. E isso é o suficiente. Faça o quê? Manda o louvor à frente. Louva a Deus. Obrigado, Pai. Eu te dou glórias. Eu te engrandeço por causa da minha área financeira, por causa da minha saúde, por causa da minha família, do meu lar, por causa do meu casamento, por causa da minha casa, por causa de tudo em mim. Eu te dou glórias, Senhor. Em nome de Jesus. Eu glorifico. Eu glorifico. Eu te engrandeço, Senhor, em tudo na minha vida. No nome de Jesus. No nome.
Paulo dizia, então não vivo mais eu, mas Cristo vive. Cristo vive em mim. Cristo vive em si. E só você o deixando que Ele faça as coisas. Só deixando que Ele prove o seu amor para consigo. O seu amor, o seu grande amor que Ele tem por si. Só assim você vai ver a sua glória. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Glória a Deus pelo grande grupo Louvor que já tem, em nome de Jesus. Glória a Deus por todos os músicos, técnicos de vídeo, de áudio, técnicos de todo espécie que são necessários. Glória a Deus te dou, Senhor, pelo grande instrumentistas que nós já temos. Uma orquestra sinfónica completa para te adorar, Senhor. Glórias te damos, Senhor. Porque tudo o que falamos com a minha boca, com a nossa boca, isso temos. E eu te glorifico, Pai. Em nome de Jesus. Eu sei que para muitos parece loucura, mas para ti não é. Tu sabes do que eu estou a falar. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar, vamos dizer, Pai, o que é loucura para os outros não é loucura para ti. O para os outros é impossível. Para nós, tudo é possível. Porque acreditamos em ti, confiamos em ti. Senhor, abre as portas que precisas de abrir para que a bênção venha sobre nós. No nome de Jesus. Eu sei que todos confiam em ti e de nada têm falta. E nós somos desses que confiamos em ti e de nada temos falta. Para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a teu nome. Glória a teu nome. Bom fim de semana. Muitas vezes. Porque o Senhor é por vós, ninguém pode ser. E a bênção é garantida no nome de Jesus. Muitas bênçãos.